certo? Aqui é o Túlio, Arquétipos. O tema desse vídeo é: se nada anda pra você, isso é um arquétipo. Isso é um problema de símbolo. Você está vivenciando uma assídia, uma resistência à vida. Se você está muito ferrado em relação a dinheiro, muito ferrado em relação a relacionamentos, tudo que você faz dá errado, isso não é culpa do seu pai, isso não é culpa da sua mãe, isso não é culpa da sua conjuntura, porque o sistema, porque o capitalismo. Sempre a gente quer colocar meio que um bode expiatório de falar assim, olha, eu sou pobre, eu sou fudido, ou eu sou um tipo de pessoa ruim em relação a dinheiro, em relação a tudo, porque tem alguém me impedindo, porque é isso, porque é aquilo. Porque é muito gostoso a gente chegar e falar assim, caramba, é isso mesmo, alguém tem culpa pelo que eu tô tendo de resultado, mas, porém, entretanto, todavia, isso é uma sombra, isso é uma mentira, isso é uma pura viagem da sua cabeça, que é gostoso você se satisfazer com isso, vivendo uma vida que é uma vida meia boca, claro, e você vai viver culpando os outros, enquanto você não olha pra dentro. Por que você está criando essa situação? Por que você está muito ruim de dinheiro, com dificuldade de relacionamento, nada do que você faz anda, as pessoas não gostam de você, você não tem carisma algum? Isso se decorre principalmente do que a gente chama de assídia, como eu já disse, que é a resistência ao fluxo da vida. A assídia, ela representa que você está com um foco no que você não quer. Então, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa, eu que sou consultor arquetípico, que realizo consultas com as pessoas, principalmente com mulheres que querem ler os seus símbolos, verificar o que a vida está dizendo para ela em relação ao arquétipo, eu pergunto para ela assim, o que você quer hoje? Quanto de dinheiro, valor, quanto de dinheiro você quer? Eu olho no olho da pessoa, no olho dela, e ela fica, que isso, Túlio? Eu quero ganhar dinheiro. Eu falo, quanto? Aí ela começa a rir. Ela não tem uma definição. Lembra? 88% do subconsciente é totalmente inconsciente. Totalmente automatizado. Lembra? A gente tem cérebro trino, 3 tipos de cérebro. Cérebro reptiliano, que cuida das partes automáticas, fome, raiva, poder, sexo, vingança. Cérebro límbico, que é o cérebro emocional. E o cérebro do córtex, do pensamento. Isso que a gente pensa, que a gente é 12%. 88% está debaixo da raiz. Então o subconsciente domina toda a nossa vida. Se você não der uma informação para o subconsciente do quanto você quer, em quanto tempo, ele vai trazer qualquer porcaria, qualquer lixo. Se você não define o quanto você quer ganhar por mês, o quanto você quer ganhar por dia, o quanto você quer ganhar por semana, lembra, o seu subconsciente é regido pelas ordens conscientes. Então, se você tem medo, você informa para o subconsciente, olha, ele quer que tenha medo. Confirma o medo aí. E você vive o que você tem medo. Mas quando você reverte esse foco em falar, caramba, Túlio, agora eu vou escolher. Eu quero 5 mil reais por mês, eu quero 10, eu quero 15, eu quero 20, eu quero 30, eu quero faturamento X, eu quero Y. Você está já entendendo a meta subconsciente para jogar e fazer com que o trabalho que você realize dê foco na meta e não no medo de não ter. Então, você tem medo de perder dinheiro, você perde. Você tem medo de perder namorada, você perde. Você tem medo de perder marido, perde. Perder casamento, perder amizade, perde. Porque tudo que você tem medo, você emite pro subconsciente, liga pra ele e fala, olha, eu quero que tenha medo, tá? Porque você fala que não quer,
Mas o subconsciente entende que você está dando importância, então ele liga. Agora você pega um caderno. Cara, não precisa ser muito revolucionário, bicho. Pega, coloca o teu nomezinho. Eu coloco Túlio, 18 anos. Pô, quero ganhar tanto em um mês, em um dia, em uma semana. Faz igual o Laí Ribeiro fala, pô. Funciona pra caramba isso. De você chegar e... Pô, o que eu quero em um dia? O que eu quero em 2 dias? O que eu quero em uma semana? Progressivo. Porque aí o teu cérebro vai funcionar trabalhando para você. Hoje você é uma marionete. Eu não tô zoando, eu não tô fazendo sensacionalismo. Você é uma marionete do quê? Da internet, da televisão. Porque se você tem medo e não coloca estímulos positivos no seu subconsciente, sabe quem vai operar no teu subconsciente? As músicas subliminares, futebol com emoções subliminares, o medo da mídia, o medo de ser roubado, o medo de perder dinheiro, o medo de ser pobre, o medo de ser estuprado, o medo, absolutamente o medo. Se você tiver medo, fudeu, a verdade é essa. Então, como que a gente para de atrair esse arquétipo? Porque a gente não tá atraindo, a gente tá vivenciando. Como que a gente substitui o arquétipo? Nós substituímos o arquétipo segundo o que eu estudei, tá? Eu peguei todos, Hélio Couto, eu peguei Poder do Mito, Joseph Campbell, os arquétipos gregos e egípcios, e eu entendi um método que é meu, que é o método Trick. O que é o método Trick? Você primeiro notifica aquilo que você está vivenciando em 3 áreas. Primeira, a área que você vivencia no âmbito sexual, no âmbito de relacionamentos e no âmbito de amizades, de 0 a 10. A segunda parte é uma parte de entender o seu SF, o seu sentimento de fundo. Então, fica completamente nu numa sala escura, fica 20 minutos meditando sem falar nada e sente aquilo que você está sentindo, sente o que sente. Se você sente uma tristeza profunda, é isso que está atraindo. Se você sente medo, ansiedade, é isso que está atraindo. E na maioria das vezes porque senão você seria rico. Entre aspas, entendeu? Porque eu estou te dizendo o seguinte, você já é rico. Nós somos ricos, porque nós somos criados pelo Atom. Nós somos criados por Deus. Show. Só que manifestar a riqueza é uma função de Deus. E Deus é positivo. Você está colocando foco no negativo, não no positivo. Entendeu? E a terceira é atribuir um arquétipo de modificação. E isso é na minha consultoria paga, que eu faço isso com os meus clientes. Eu faço esse método. Os 2 você pode fazer de graça. E o terceiro você pode utilizar um símbolo que você entenda e estude sobre arquétipos. E eu disponibilizo isso na minha consultoria empresarial, para logos empresariais e para arquétipos pessoais para as pessoas, de modificar. Por exemplo, por que tudo tu tá atribuindo um valor pago? Porque tu quer, tipo, isso é ganância? Não, é porque é caso a caso, entendeu? Eu não posso te receitar que nem um médico do SUS que é, dor de cabeça, bezetacil, aí qualquer coisa arquétipo é águia, joga águia. Não é assim, porque a águia ela tem colaterais, por exemplo, como a águia ela é muito solitária, então, por exemplo, se você colocar num casamento, mesmo que a águia seja monogâmica, se seu casamento estiver ruim das pernas, seu casamento vai para o espaço, ou se você for uma pessoa que você é altamente boazinha, se você colocar uma águia como arquétipo para te agregar na tua vida, vai ser uma mudança muito rápida, ou seja, eu tenho que analisar caso a caso. Por isso que eu faço a anamnese, por isso que eu faço a consultoria particular. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero te dar como resposta o seguinte: o teu problema é o teu mito, é o arquétipo de Sísifo. Tu fica rolando uma pedra e depois tu volta tudo. Volta tudo. Isso é zona de conforto. Quando bate numa faixa de salário, zona de conforto. Quando bate numa zona de, eu tenho uma namorada, eu tenho um carro, aí despenca. Tudo que você
ficar de boa, tipo, eu quero aposentar, não quero fazer mais nada da vida, que só quero coçar o saco, ou pra mulher, eu já tenho marido que tá me bancando, então foda-se, sempre baixa. Aí você sempre faz um esforço pra voltar, e aí volta. Isso é Sísifo. Para você parar de vivenciar Sísifo, você tem que verificar a CF, a crença fundamental da tua vida. A minha crença é de que eu quero ficar aqui para sempre com meus pais, eu quero, não quero fazer nada, ou meu marido tá me bancando. Você tem que entender. Pega um caderno, pô, e de verdade se pergunta se o que você está criando, claramente é criado por você, né? Mas por que eu estou criando essa tristeza? Por que eu estou criando essa pobreza? Por que eu estou me machucando? E eu posso te ajudar melhor na consultoria particular a atribuir um arquétipo para essa mudança. Obrigado por tudo, que Deus nos abençoe. E é isso. Seu problema é um problema de arquétipo.